Olá, bom dia a todos. Estou com a incumbência hoje de estar passando a palavra de Deus para vocês. Acho que todos me conhecem aqui, mas a maioria me conhece por estar aqui na frente, estar à frente do som, mas muitos nem ouviram a minha voz, né? Então, assim, eu tenho realmente uma dificuldade de comunicação, mas, então, Deus tem me colocado aqui para estar passando esse momento aqui, essa palavra para vocês, e gostaria que Deus me ajudasse nesse momento. E para iniciar, a gente vai fazer uma oração para a gente iniciar essa aula, ok? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui à frente, Senhor, para passar a Tua palavra. Que o Senhor esteja me abençoando, Senhor, dando as palavras necessárias para que eu possa estar transmitindo realmente o que o Senhor colocou no meu coração, para transmitir essa palavra da Escola Bíblica Dominical, Senhor. Que o Senhor esteja trabalhando para que realmente eu consiga trabalhar a palavra de Deus conforme a Tua palavra, Senhor. Queremos agradecer também por todos aqueles que estão presentes aqui nesse momento e que o Senhor esteja abençoando a todos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Bom, nós vamos estar falando, dando continuidade nas aulas especiais, sendo que é um livro, né, do David Mack, que fala sobre lar, família e casamento. Então, a gente vai dar prosseguimento nessas palavras aí, ok? Bom, então, o que a gente vê hoje, né, dentro desse tema, que é papéis no lar, certo? E aí, esse tema está no que eu vou desenvolver. Quando eu olhei esse tema, eu achei meio esquisito, né? Homens não magoados. O que será que é isso, né? E quando a gente vai estudar a palavra, a gente verifica que realmente tem a ver com os nossos dias, né? Então, uma das coisas que a gente tem no versículo-chave é: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Será que isso é uma verdade ou não? Isso é uma pergunta para as esposas, né? Porque o marido nunca, às vezes, desconfia disso. Às vezes trata de uma forma diferenciada ou mal. E aí a gente, às vezes, não está sabendo disso. Então, essa palavra vem de encontro a isso. Porque, às vezes, a gente fala algumas coisas, se comporta de alguma forma que a esposa talvez se sinta magoada, ou ao contrário também, né? Tanto para maridos e esposas. Mas aqui já a gente está focando mais em maridos, ok? Então ele fala lá em Colossenses 3,19 essa frase aí, né? Essa palavra. Bom, o que significa a palavra mágoa? O que é mágoa para vocês? Qual que é o sentido de mágoa? Então, andei fazendo umas pesquisas, e aí uma das palavras seria desgosto. Eu não gostei daquilo, alguma palavra que foi mal colocada, eu fiquei decepcionado e coisas desse tipo. Uma outra coisa, pesar. Sinto aquele peso no coração. Às vezes eu não consigo perdoar, eu não consigo conversar com a pessoa porque aquilo me magoou muito, certo? Outra é tristeza. Muitas vezes a gente fica triste com essas condições, às vezes a gente não consegue dialogar e esse é um problema, ok? E outra é ressentimento. Eu acho que esse é o pior, porque a gente guarda muitas vezes e a gente não consegue passar. Estou falando de mim mesmo. Às vezes, a falta de comunicação é um problema muito grave. Me coloco nessa posição de ter pouca comunicação. Então, o ressentimento, às vezes, a gente guarda isso no coração e, às vezes, naquele momento em que a gente tem um certo atrito, a gente joga tudo aquilo para fora. Isso, às vezes, é pior ainda do que ter
sido feita uma comunicação, chegado a um entendimento, e aí a gente tem um grande problema aí, certo? Então, assim, o sentido de mágoa é tudo isso, mais algumas coisas que a gente vai desenvolver, ok? Bom, alguns exemplos. Isso daí a gente foi tirado do livro, né? Marido não fala com a esposa por 2 dias depois de uma discussão. Isso é uma realidade ou não? E aí, pessoal, é? Falando dos maridos, né? E aí? É? Às vezes é. Talvez a pessoa pense, né? Ah, esse não é o momento, porque eu estou nervoso, eu vou falar coisas que eu não devo, então eu vou falar mais tarde. E o mais tarde vai passando, você fica com esse ressentimento e você acaba não sanando esse problema. Então, o ideal aí nesse caso, né, é realmente conversar, esclarecer naquele momento, pedir perdão se for necessário, e aí estar reavendo esse diálogo, certo? Uma outra pergunta ou, né, situação. Um senhor de idade não consegue perdoar a esposa por uma traição cometida anos atrás. Bom, isso não é só uma pessoa de idade, mas qualquer um. Será que eu perdoaria? E aí? Perdoaria ou não? Pela palavra de Deus, deveria perdoar. Mas, pelo homem, né, a gente não consegue perdoar muitas vezes, né? E daí vem separação, divórcio e outras coisas. Então, isso é uma situação bastante complicada no dia a dia do casamento, né? Uma outra condição. O marido normalmente passivo e quieto, de repente, explode depois de sua esposa mais uma vez humilhá-lo publicamente. Já aconteceu isso com você? Bom, eu me coloco aí no marido passivo, né? Ou não? É que a minha esposa não está aqui, ela já está fazendo assim com a cabeça, né? Mas eu me coloco mais ou menos nesse perfil mesmo. Acho que todos que me conhecem sabem que me vê aí andando tal, e nunca me viu transtornado, né? Mas quem convive comigo há bastante tempo, né, que é a minha esposa, ela sabe disso, né, que eu vou até um certo ponto, depois acabo tendo algumas explosões aí. Mas assim, nada que seja tão grave, mas tem essa conotação, certo? Uma outra condição, um homem recém-casado ressente de novas responsabilidades e restrição à sua liberdade. Bom, a vida de solteiro é muito diferente de casado, ou não? Sim, né? A liberdade, você sai a hora que quer, volta a hora que quer, vai aonde quer e assim por diante. Na vida de casado, muda um pouquinho, certo? Como é que muda isso? Você tem uma pessoa que está ao seu lado. Muitas vezes vamos dar uma saidinha após o trabalho, o famoso happy hour, né? E aí você vai lá, se diverte, mas sua esposa está te esperando em casa com o jantar pronto, e aí depois você fala assim, nossa, esqueci. Então, muitas vezes a pessoa que não se liberta dessa condição da vida de solteiro, fica complicado no casamento. Então, isso é importante, né? Você saber que, a partir do momento que você se casa, você tem a obrigação, né, de mudar o seu comportamento, né? Não ser mais a pessoa que você era. Então, essa condição aí também traz muito problema com relação a essa questão no casamento. Por quê? Porque a pessoa pensa que está solteira ainda, pode fazer o que quer, simplesmente porque acha que deve ser assim. E a gente tem que mudar os nossos comportamentos. Tá certo? Oi. Não, eu só queria comentar do primeiro,
A gente sempre tentou pôr em casa de não deixar o sol se pôr sobre sua ira. Sim. Então, a gente sempre tentou resolver as coisas, antes, como diz, antes de dormir, né? E com relação ao recém-casado, uma vez até o Samuel ria, porque eu perguntei para ele assim, o que você prefere, a vida de casado ou a vida de solteiro? E aí ele virou e falou assim, não, a minha vida de solteiro foi muito boa, mas eu escolhi casar, então também é muito boa. Então, quer Muito dizer, ele bem, não assim voltou. mesmo. Não falei nada demais. Ufa! Estrelinha para Samuel. Deman. Eu queria comentar o terceiro item, o Rubens. Sim. O marido normalmente passivo e quieto explode. Mas também, olha o que a mulher fez, humilhou ele publicamente. As duas coisas estão erradas. É difícil um homem ser humilhado publicamente e não estourar, né? Eu acho que é difícil. As duas coisas são complicadas mesmo, né? E talvez o humilhar a pessoa publicamente é pior ainda do que ouvir uma explosão do Com marido, certeza. né? Uhum. É a minha opinião. Tá, obrigado. Mais alguém? Algum comentário? Ali. Você achou que escapou, né, Samuel? Não, só complementando o que a Miriam disse, a Eliane, perdão. Só que para uma mulher humilhar o marido publicamente, ela teve que treinar por um tempo, então tem que podar logo no começo. Provavelmente pode ser que tenha tido outras, né? Eu, assim, por exemplo, os próximos de mim, eu digo que não necessariamente, viu? É questão das pessoas, do jeito da pessoa mesmo. Tem pessoas que são, né? E eu sou mulher, eu não preciso de homem para nada. Esse tipo de frase eu escutei minha vida inteira, né? E depois de humilhação, realmente existem alguns tipos de explosões de vários tipos. Com E certeza. não necessariamente foi uma coisa que veio desde o começo. Não, às vezes é o jeito da pessoa mesmo. Errado, mas é. Mais algum comentário? Então, vamos lá? Tem mais um lá. O meu comentário é que todo mundo deve fazer comentário, porque eu acho que às vezes a gente fica com medo de falar e parecer que é em casa. Por exemplo, se eu falo assim, nossa, recém-casado, responsabilidade restrita de liberdade, então, eu vou dar um exemplo, pode parecer que é o caso do Afonso, mas não é, gente, necessariamente. Então, a gente tem que ficar à vontade para falar, né? porque não é a sua experiência, graças a Deus, né? Porque no caso do Afonso mesmo, eu queria até que ele saísse mais, ele não sai. É a única pessoa que gostou da pandemia, acho que foi o Afonso. Feliz de estar dentro de casa, mas não é. Mas às vezes você pode dar uma sugestão que não necessariamente seja sua, né? É bom participar. Ok? Bom, qual desses problemas ou cada um desses casos aí que a gente comentou, tá certo? Qual que é o problema que tem nessas frases que foram colocadas? Primeiro, amargura, né? Porque essa questão aí, quando a gente passa por esse tipo de situação, a gente fica com o coração amargurado, né? Então, todos esses comentários que foram feitos é mais ou menos nesse perfil. E a gente acaba ficando ressentido com aquilo. Às vezes, algumas pessoas guardam, outras pessoas explanam e assim por diante. Eu acho que assim, o pior é quem guarda. Me coloco nessa posição, mas é difícil, né? Eu tenho muita dificuldade nesse perfil de me expressar, tal, e assim por diante. E muitas vezes eu penso da seguinte forma, né? A Isabela está ouvindo, é que às vezes eu tenho receio de retrucar e aí ficar pior, né? Que acho que todos conhecem a minha esposa, né? E ela não é de ficar quieta. Certeza. Então, talvez piore. Então, eu penso mais ou menos nesse perfil aí de não retrucar na hora ou de forma mais firme e aí gerar uma discussão maior e ter outro problema maior, certo? Uma outra condição
seria as rixas, né, que a gente tem. A pessoa faz alguma coisa, eu fico guardando aquilo para, caso aconteça, eu retrucar de forma igual. Ah, mas você fez isso também. Eu fiz, mas você também fez. Então, não é uma forma adequada para trabalhar, certo? Contendas, brigas, discussões. A gente discute muito. A gente se ofende muito. Talvez não com agressão física, mas palavras, né? Certas palavras machucam muito mais do que agressões físicas. Então, a gente tem que pensar que cada vez que a gente fala alguma coisa, às vezes pode ofender muito essa pessoa e ela fica muito ressentida, magoada com isso. Ressentimentos do passado, né? Aquilo que você já fez de errado e aí vem à tona toda vez que tem uma discussão, né? Do tipo, olha, há tanto tempo atrás, a gente era solteiro ainda, você fez isso. E sempre vai aparecer. Esse que é o grande problema, né? Às vezes trazer coisas do passado lá que aconteceram e você colocar naquele momento. E às vezes é diferente uma coisa da outra, né? Então a gente tem que pensar que a gente deveria deixar o passado para trás, já que se foi resolvido, e não sempre ficar lembrando aquilo que foi feito de errado. Porque nós, como pecadores, todas as vezes cometemos pecados. Alguns mais graves, outros menos graves, mas acontece. E daí, se a gente for puxar isso do passado, toda vez que houve uma discussão, isso vai voltar aquele ressentimento do passado, e isso vai ficar bastante complicado para o casamento, certo? Então, trocando em miúdos, né? O que falta hoje nessa questão de mágoa? Falta o perdão. Porque se não houver perdão, o casamento não vai existir. Então, representa basicamente essa questão, né? A aliança vai ser quebrada. E isso é bastante complicado, porque a gente necessita, né, um do outro. Afinal de contas, quando você casou, você fez um pacto com Deus e sua esposa, que você estaria com ela para sempre, até que a morte o separe. E essa questão aí é bastante complicada, porque muitas vezes o casal tem muitas contendas e aí você fica naquilo, né? Eu acho que é melhor separar mesmo, porque não dá mais. Será que é assim? Pela palavra de Deus, não. Então, hoje em dia, você tem muito isso no mundo, né? Casa hoje e depois de 2 dias fala, não me dei bem, então eu vou me separar. A minha nora vai falar, e agora? Oi. Não, só falar sobre perdão, eu acho que para ter perdão tem que ter transformação também, porque assim, o perdão ele existe, mas se a gente perdoa e a pessoa não muda, também não resolve. Então, acho que um é pressuposto do outro. Para perdoar tem que ter a mudança real, porque pressupõe um arrependimento. A pessoa se arrepende, muda, a gente perdoa, segue, senão também fica, enfim, o ratinho na roda, né? Perdoando, mas sem nenhuma mudança gera muito desgaste. Mais algum comentário sobre perdão? Alguém precisa se perdoar aí, né, os casais? Então a gente, pastor. Obrigado. É bem sério essa questão do perdão. E necessária. Mas quantas vezes a gente tem que perdoar mesmo o cônjuge? Pelo mesmo erro? Só essa pergunta. Fizeram a conta aí? 490 vezes no dia. Então, não é fácil mesmo, né? Mais um comentário? Pastor Daniel. Olha, alguém diz assim que o perdão é o óleo dos relacionamentos.
Então, a engrenagem não funciona se não tiver o óleo. É igual o carro, né? Você tem lá o óleo lá no cárter para funcionar. Se você tirar, né? E ele tem que ser renovado. Essa ideia do perdão, ela é fundamental nos relacionamentos. Se tirar, aí não funciona. Por isso que Deus coloca para nós o perdão. Né? O perdão. Ok. Algum comentário a mais? Eliane. Eu sobre o perdão, eu acho que muitas vezes, especialmente o homem, ele diz que perdoa, perdoei mesmo tudo. Só que as atitudes dele provam que não perdoa nada. Mas será que é só o homem? Não, eu falo do que eu conheço, né? Talvez ele falaria o contrário. Mas é isso também, que a mulher fala, não, eu perdoo, acabou, acabou. Mas e a vida da pessoa não prova isso. Está sempre fazendo coisas que provam que não perdoou. Sim. Descontando naquilo, lembrando daquilo. Então, o perdão tem que ser sincero mesmo. Como diz na Bíblia, né? Todas as vezes que a gente comete pecado, confessa a Deus, Deus esquece do pecado, né? Para a gente é difícil, né? O esquecer, né? Apagar. Então, mas é bastante complicado. Essa questão do perdão, a gente tem que orar muito, ler muito para poder ver pela palavra de Deus como é que é o perdão realmente, certo? Bom, Efésios 4, 31 e 32, né? Essa passagem aí, né? O que ela reflete? Alguém pode ler? Quem for ler, levanta a mão, por favor. Letícia. Livrem-se de toda a amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Então, essa é a palavra de Deus, né? Então, livrar de toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e de toda malícia. Sede para com os outros benigno. Então, acho que isso reflete essa questão de como a gente deve refletir para poder perdoar. Efésios 5:2 fala, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave. Bom, isso reflete basicamente o quê, né? O que Cristo fez por nós. Então, ele está pedindo para a gente refletir da mesma forma e agir como Ele. Eu sei que aqui é bastante difícil, né? Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. O que eu faria para perdoar o meu cônjuge? Então, esse exemplo que a gente deve seguir, ver o sacrifício que Deus fez por nós, que Jesus fez por nós, e o que a gente pode fazer de sacrifício para sanar esse problema, certo? Colossenses 3,13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Também é outro exemplo como a gente deve perdoar. Então, assim, a gente tem muitos exemplos bíblicos para a gente pensar como é que a gente deve agir no que refere a perdão. E esse é o versículo-chave, né, que compõe toda essa parte do capítulo, né, que é: maridos, amai vossas esposas e não as trateis com amargura. Será que você trata sua esposa com amargura? Será que, né?
quem vai responder isso é a própria esposa, né? Ela vai ter que falar para você, ó, trata assim, dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira. Então, a gente tem que ouvir e tentar refletir qual é a melhor forma de melhorar esse relacionamento, certo? Bom, o amor de Cristo não convive com mágoas. Então, quem conhece a palavra de Deus, lê a palavra e ora, tem que pensar nessa frase, né? O amor de Cristo não guarda mágoas. Então, o que a gente deve fazer? Não guardar essas mágoas. Porque guardando, sempre você vai fazer o quê? Explanar isso para fora naquele momento que a gente não está muito bem. Isso é um problema. Bom, o que é um coração magoado, né? Algumas atitudes por parte do casal. Falta de diálogo. Nesse ponto aí, me coloco, nesse item, certo? Tudo isso contribui para um mau relacionamento ou mágoas profundas. Incompreensão. Será que você é incompreendido ou outra coisa, né? Ou a pessoa não está entendendo o que você está querendo e assim por diante. Então, assim, isso é por ambas as partes, né? Às vezes a gente acha que está certo e aí fica aquela discussão de quem está certo, quem está errado e assim por diante. No impasse, vá para a palavra de Deus e lá vai estar o esclarecimento, com certeza. Falta de oração. Quem ora muito, quem ora pouco, quem não ora. Então, a oração faz parte do nosso cotidiano bíblico, certo? Ler a Bíblia e oração. Eu tenho participado das reuniões de oração aqui quando é possível e tem sido muito bom isso. Por quê? Aqui a gente vê que as pessoas, quando oram, estão fazendo uma oração por outras pessoas, não é por só para ela. Então, isso é muito bom porque a gente está fazendo esse link com Deus, intervendo em situações que outras pessoas estão passando. Essa reunião de oração é muito boa por causa disso, porque a gente coloca a nossa vida em relação à questão de outras pessoas. Intransigência ou intolerância. Será que eu tenho a mente aberta, eu tenho o coração aberto para receber críticas, comentários ou alguma coisa assim? Ou eu sou sempre, eu sou a pessoa, eu sou o que tem razão sempre e assim por diante? Acho que a gente tem que pensar que nem sempre a gente tem razão, a gente tem que refletir nessas condições. O que mais que leva um coração magoado? Falta buscar a palavra de Deus. Você lê a Bíblia diariamente, você reflete na Bíblia tudo aquilo que é o seu comportamento. Se eu colocar a Bíblia do meu lado e colocar o seu comportamento, será que é desse perfil ou não? Então a gente tem que pensar nisso. Hebreus 12:15 fala o seguinte: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Quer dizer o quê? Né? Que muitas vezes a gente acaba fazendo certos comentários ou coisas desse tipo que não agradam a Deus e às vezes a gente acaba contaminando outras pessoas. Por exemplo, aqui na igreja já aconteceu esse tipo de coisa, né? De uma pessoa ter uma certa conflito com alguém aqui e acabar deixando do convívio com a igreja e, posteriormente, comentar sobre isso. Né? Falar, eu não vou mais na igreja por causa disso, disso e disso. Né? Isso é disseminar o quê? Né? Essa questão aqui de separação. Né? Não que a pessoa acaba saindo daqui e indo para outra igreja,
mas se ela não se deu bem aqui, será que a outra igreja vai suprir essa lacuna? Então, assim, acho que a gente tem que pensar que o mais importante é Deus, e não somente o convívio com as pessoas. Perotti. Uma das ideias que a gente vê em Efésios 4, 32, que fala de alguns conceitos de benignidade e misericórdia, né? Aí tem um conceito associado que está bem na moda, já tem um tempo, chamado empatia, né? Que é você se colocar no lugar do outro. Você perceber, assim, você tentar calçar o sapato da outra pessoa e tentar sentir a dor que ela está sentindo do ponto de vista dela. No caso do homem e da mulher, né? Isso aí às vezes tem um pouco mais de dificuldade, porque o ser homem ou ser mulher é algo que não é assim, perceptível ou sensível do ponto de vista do sexo oposto. Por isso, a necessidade um pouco mais de pesquisa, de aconselhamento, de você conviver para poder facilitar o exercício da empatia. Mas assim, a prática do perdão passa pelo exercício da misericórdia, e a empatia de você se colocar no lugar do outro, ela é fundamental para que o casamento passe por todas essas tribulações incólume, né? Okay. Bom, Colossenses 3,18 fala: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Bom, isso daí já teve uma aula sobre isso, né? A gente não vai comentar basicamente a aula que foi dada já, mas é só um comentário, né? Então, mulheres não submissas. Por que será que as mulheres não são submissas? Um exemplo, provedora do lar, né? Então, ela trabalha, ele não trabalha, e não sei o quê, e eu dou o sustento da casa, sou eu que coloco comida aqui em casa, sou eu que pago as contas, então sou eu que direciono como deve ser. Será que é assim? Eu vejo umas pessoas olhando para as outras aí, será? Bom, né? Então vamos... Então, assim, mesmo tendo esse posicionamento, não é porque você é provedor do lar que você tem direito para fazer tudo que você acha que deve fazer, tá certo? Marido não tem liderança. Então, assim, a pessoa, né, muitas vezes isso é de cada um. Por quê? Tem alguns que realmente não estão à frente. E, às vezes, as mulheres tomam a frente pelo jeito que elas são, que elas têm essa condição. Não é que é imposta a ela, mas ela tem esse perfil. Então, às vezes, o marido fica lá respeitando a liderança da mulher. Mas, na palavra de Deus, não seria bem assim, né? Acho que a gente tem que conviver, né, e ter uma equiparação nesse processo para que não tenha contendas. É um assunto assim, bem polêmico, mas eu acho que a grande questão é que a nossa sociedade ela tem deixado muito o mundo invadir um território que não é dele. Porque se a gente criar os filhos com olhar no que a palavra diz, certamente nas nossas famílias o índice desses problemas vai ser muito reduzido. E está havendo realmente, por conta disso, ou das condições que a gente tem vivido, uma inversão de papéis. O papel do homem é ser provedor, é ser liderança. Isso ele não pode abrir mão dessa posição. E da mulher é ser liderada. É uma condição que a Bíblia impõe. E se as coisas forem feitas diferentes disso, vai dar confusão. Hoje em dia a gente tem muito isso, né? Igualdade. Olha... o pastor Daniel vai falar. Eu queria aqui agradecer as mulheres, né? Porque, veja bem, a gente nasce da mulher, né? Depois, então você vai sendo educado pela mulher. Se você tem uma irmã mais velha,
aí ela também passa a mandar em você. Né? Aí você vai para a escola, na maioria das vezes é mulher. Então a mulher, às vezes, carrega aquela mochila de submissão. Mas não é. A mulher tem essa posição. Né? Em casa, quem manda em casa? É a mulher. A gente vai ficar quieto. Né? Põe a cadeira aqui. Põe a cadeira para lá, porque não foi. O sapato é lá. Então, a mulher precisa tirar essa mochila de submissão. Ela não, é uma coisa que Deus fez, né? Para a gente conviver. Então, é assim a gente vai. Pondo o perdão no meio disso tudo, a gente vai e, graças a Deus, porque tem as mulheres, né? Sim, com certeza. Bom, essa questão da igualdade é o que a gente vê no mundo, né? Que existe ainda uma diferença muito grande entre homens e mulheres, principalmente na questão da parte do trabalho, né? Que a mulher muitas vezes não tem cargo de liderança, quando tem um salário menor e assim por diante. Ainda a nossa cultura é muito machista nesse processo, né? Então, às vezes, as mulheres querem chegar nesse perfil e se equiparar. Eu acho que está correto. Se ela tem a capacidade necessária, com certeza deveria ser dessa forma. Mas, muitas vezes, não é só isso, não é só questão do... Mas é no todo. E aí a gente tem vários conflitos. Deman? Não, você ia comentar, né, Rubens, que muitas vezes essa questão da submissão é culpa dos próprios homens. Porque... os homens eles têm se omitido muito no seu papel de liderar. E aí acaba, por eles não cumprirem o seu papel, a mulher vai e assume. Mas os homens, eles são, em grande parte, responsáveis pela omissão. Tem um livro muito interessante chamado Silêncio de Adão, do Larry Crabb, que fala justamente isso. Que desde a criação o homem tem sido omisso. Mas o que Deus quer de nós, homens, é que nós nos coloquemos à frente. Né, como a gente viu na aula. E nós, muitas vezes, no nosso comodismo, na nossa zona de conforto, deixamos de exercer o papel que Deus quer que nós exerçamos. Ok. Obrigado. Eu pensei em dizer uma palavra aqui, e se houver algo errado nela, os irmãos vão corrigir. Mas eu entendo que o que está escrito na Bíblia, e é importantíssimo, e o irmão está apresentando em várias aulas, sobre o papel do homem e da mulher, esse relacionamento, em particular esse assunto de liderança, submissão, refere-se ao casal, refere-se ao homem e à mulher, casal, com os filhos, em sua casa, não se refere embora na sociedade antiga pudesse se refletir, mas não se refere, por exemplo, a papéis dentro de uma empresa, em quem é um diretor disso, diretor daquilo, dizer, não, aquela é uma diretora, puseram lá uma mulher, então ela vai ter de me obedecer. Não é assim. Então, isso também, acho que dirime um pouco essa dúvida, em que eu sinto que se eu estou em uma empresa e há uma mulher capacitada e um homem capacitado, numa posição de chefia, eu devo não submetê-la porque eu sou homem, de jeito algum. Nenhum diretor, paralelo com uma diretora, achar que ele, porque é homem, né, ela vai obedecer de jeito algum. A Bíblia, acho que não está a falar disso. Como também com a evolução, a gente sabe, separação do Estado, da nação política, o Estado em relação à igreja, a coisa mais preciosa que nós temos num regime bom é que a gente tem a liberdade, estar com Deus total, né? Mas a gente não... Deus manda no Estado, Deus é soberano. Sim. Mas nós não podemos pedir que o pastor da igreja vá lá no prefeito e dê ordens ao prefeito. E ainda mais, se for uma prefeita, ela sendo mulher, ela é tão prefeita... não perfeita, mas prefeita, como um prefeito. Então, eu estou apenas, talvez, repetitivamente, querendo dizer, e eu peço aos irmãos que me corrijam, se estiver errado, que isso de que estamos a falar aqui, pela Bíblia, refere-se ao casal, refere-se à relação, não à relação empresarial,
E nem o direito de voto, né, que hoje é reconhecido igualzinho das mulheres, e o voto da mulher não tem o peso 0,9 e o homem 10% a mais. Não, é igual o voto na urna. A Silvana vai falar, Tejá? O Deman falou exatamente o que eu ia falar. E, por exemplo, no Éden, começa isso lá no Éden. Porque onde que estava Adão? Quando Eva estava batendo papo lá com a serpente. Não sei onde que ele estava, a Bíblia não fala, né? Mas possivelmente ele devia estar ali por perto. E ele deveria ter governado bem o jardim. Estava trabalhando? Estão falando que ele estava trabalhando. Mas, na verdade, o silêncio de Adão, que o Deman falou, é exatamente isso. Poxa vida. E outra coisa, além dela conversar, ela leva para ele, e o que ele faz? Ah, é boa? Vou comer. Decisão final. Então, na verdade, o provedor do lar, eu acho fantástico o homem que provê no lar. Porque quantas coisas a mulher poderia fazer nesse momento? É ou não é verdade? Outra coisa, até da própria limpeza da casa, gente. Se você pudesse ficar mais tempo com o filho, cuidar, seria maravilhoso. É o padrão de Deus. O marido não tem liderança. Os homens têm que ser bravos. Porque senão a gente vai e faz, não é verdade? Porque mulher tem esse espírito. O irmão Rubens falou a verdade. A gente já tem esse espírito de querer liderar. Por isso que o Afonso é bravo. Olha a cara dele, de bravo. Braveza em pessoa. Porque se deixar, a gente vai atropelando. Não é por mal, não é verdade? A gente resolve tudo. Então o homem tem que falar, não, isso ele faz. Ele fala assim, ó, não, isso a gente não vai fazer. Então, tem que ter isso. Então, oi? Então, como experiência própria, no meu lar, a minha mãe sempre foi a provedora do lar, porque meu pai era doente. Meu pai não tinha condições físicas, por conta da saúde, de ser o provedor. E nem por isso ele não saiu desse papel de homem, né, ser o cabeça da família. Eu acredito que a questão em si não é nem o que um faz e o outro deixa de fazer, mas como a dinâmica do casal funciona. Não é porque o marido lava a louça que ele está sendo submisso à esposa. E não é porque a esposa toma conta das finanças que ela está na frente. Eu acho que tudo isso em amor deve ser conversado e determinado por cada casal. Porque, não sei, às vezes o marido não tem essa dinâmica financeira e a esposa é ponta firme. Então, um trabalha em amor com o outro. E por que as mulheres, hoje em dia, não são submissas? Porque os pontos atrás que você falou antes. Será que está tendo amor? Será que está tendo a mágoa, a rixa? A briga de egos entre si. Não, mulher, eu que mando. Ah, vem fazer mandar. Entendeu? Então, tudo isso, até chegar nesse ponto de mulheres não submissas, tem todo um processo anterior falho, provavelmente por conta do homem, que nem esqueci o nome dele, falou, que eu tive uma irmã mais velha que mandava em mim, a mãe mandava em mim. Talvez a criação desse homem foi uma criação de dominância feminina, que hoje ele tem que impor um papel no qual ele não está habituado, porque ele não viu o pai ser o cabeça, e a mulher se sente na obrigação de entrar aí. Só que daí o homem vai e impõe isso na agressividade, Sim. no grito, na violência psicológica. A mulher ou se retrai ou ela estoura. E isso sai do papel sob a mesma missão que o marido. Ok. Bom, vamos andar um pouquinho, senão a gente não consegue terminar. Outra questão, né? Orgulho, né? Orgulho próprio. Não, eu e assim por diante. Isso é bastante complicado. Bom, andando um pouquinho, né? A gente tem Colossenses 3,19, né? Sobre homens egoístas. Como a gente comentou, né? Falta de liberdade da pessoa, né? Como ele era solteiro, agora está casado, tem várias restrições e assim por diante. Então, é mais ou menos
A foto fala muito mais do que 1000 palavras, né? É mais ou menos por aí. Responsabilidade de cuidar, como a gente falou, né? Ser o provedor, tá cuidando, dando apoio financeiro e assim por diante. Então, é uma das coisas aí que o homem também tem um certo receio nessa questão aí de ser restrito dessas condições aí. Ser materialista. Será que eu sou materialista? Cuido do meu carro mais do que a minha esposa ou o meu lar e assim por diante, né? Eu conheço pessoas que o carro é o suprassumo, né? Antes de tudo, né? Então, eu já tenho o meu carro, já comprei um para ela para não usar o meu, porque o meu é do jeito que eu quero, não quero que risque a roda, não quero que encoste aqui, não sei. Então, assim, é o materialismo puro, tá certo? Uma outra condição, né? Ser dono da verdade. Eu sou o cara, eu sou a pessoa que sabe de tudo e você não sabe nada. Então, às vezes, tem esse perfil, né? Então, o homem egoísta, basicamente, é por aí. Eu estudei, eu sou PhD, então você nem chegou a estudar, então eu que sei de tudo. Isso é um problema bastante complicado para os homens, porque ele acha que tem esse poder, e às vezes não é dessa forma, certo? Bom, andando, alguém queria saber que está escrito no papelzinho rasgado, está escrito isso, e de repente o destino levou cada um para o seu lugar, quer dizer, uma separação. Então, onde que leva isso, né? As pessoas, né, os cônjuges, serem omissos, não assumirem as responsabilidades necessárias, muitas vezes estarem opostos a essas condições, não se tratarem mutuamente bem, e isso vai ser bastante complicado num casamento. Casamento é com expectativas e desejos. Quando a gente casa, o que a gente espera? Estabilidade, príncipe encantado, esposa ideal, né? Melhor do que a minha mãe, né? Do tipo, não vou precisar levantar cedo para fazer o café, ela vai fazer para mim. Quando eu for sair, minha roupa está passada. Quando eu chegar, minha janta está pronta. Eu estou falando isso pelos homens, né? Mas o que a esposa espera do homem? Mulheres, falem aí, o que vocês esperam? Né? Não, nada disso, é o contrário, né? Você vai fazer a janta, você vai fazer o almoço, você vai lavar, você vai e assim por diante, né? Será que é isso? Ela espera que o homem vai elogiar a comida dela. Não, mas tem que elogiar, né? Pelo menos pelo primeiro mês de casamento tá uma delícia, né? Ou não? Tá melhor do que da minha mãe, né? Bom, continuando, né? No caso aí, os homens, né? Intimidade conjugal, né? 1 Coríntios 7,5. Isso, né, do homem é bastante peculiar. Por quê? Né? O que a gente espera, né, dessa questão do casamento, né? No relacionamento íntimo. Isso daí, muitas vezes, o homem, né, busca muito mais do que a mulher. E aí, às vezes, aquele negócio, estou com dor de cabeça. No primeiro dia, no segundo, terceiro, quinto, 10º. Falou, mas e aí? Né? Então, 1 Coríntios 7,5 fala sobre essa questão. A gente não vai ficar lendo muito texto por causa disso, né? Porque está próximo aí de terminar. Bom, outra condição, né? Companheirismo recreativo. Do tipo, eu sou esportista, gosto disso, daquilo, minha esposa, não. Será que isso também não traz um problema com relação ao casal? Do tipo, eu gosto de esportes radicais. Por exemplo, né, eu já pulei de paraquedas, minha esposa não quis. Foi uma surpresa, né, porque meus 2 grandes filhos, resolveram fazer a surpresa de Dia dos Pais, me levaram para o Boituva e falaram, aqui está a surpresa. Né? Falei, nossa, tá bom, mas foi muito bom. Foi bom.
Mas é aquele negócio, mas... E as mulheres, né? A minha nora também foi, minha esposa também foi, a minha outra nora também foi, mas não pularam. Quem foi? Somente os homens, né? Não sei para que situação, certo? Né? Do tipo, tomara que o paraquedas não abra, né? Tomara que o paraquedas não abra, né? Não sei, mas acho que foi o contrário, acho que não. Acho que... espero, né? Tenho plena consciência que às vezes é desse perfil aí. Bom, aparência atraente da esposa. Isso é complicado, né? O tempo vai passando, as coisas vão mudando, e aí você fala, nossa, né? Como dizem, né? Lá fora, não aqui, a grama do vizinho é mais bonita. Mas a gente tem que ver com outros olhares, né? A gente tem que perceber que é a nossa esposa, é a pessoa que a gente ama, e todas as transformações que acontecem são em prol desse casamento. Acho que a gente tem que pensar nisso. Engordou, é isso e aquilo, mas a gente tem que preservar essa condição, tá certo? Por quê? Da mesma forma que nós, homens, muitas vezes, né? Perde cabelo, graças a Deus eu tenho o meu ainda, mas, né? Começa a ter certas coisas protuberantes e assim por diante, né? Então, nossa fisionomia vai mudar mesmo, mas o que tem que permanecer? O amor entre as pessoas, entre nós. E não é somente a aparência física, é o todo. Então, a gente tem que pensar nisso. Graças a Deus, eu tenho uma esposa idônea que tem esse perfil. Então, graças a Deus por isso. Bom, admirações e respeito por parte da mulher. Será que você recebe elogio da sua esposa em algum momento? Ou só, você não fez isso, mas não sei o quê, e assim por diante. Bom, isso falando por mim e por todos os homens, né? A gente também gosta de receber elogio, da mesma forma que vocês gostam de receber, a gente também, pelo menos quando a gente faz alguma coisa boa, né? Dá né? Porque muitas vezes, você não fez isso, você deixou assim, você não fez aquilo, que não sei o quê. E aí você vai falando, puxa vida, né? Será que eu sou tão ruim assim, né? Será que era ruim desse jeito e ela não sabia? Então é mais ou menos por aí. Bom, outras causas de mágoas. Traição, a gente vai passar rápido sobre isso, porque a gente já comentou, né? O próprio divórcio, quando acontece, né? Quando a gente chega naquele limite que a gente não... Mas assim, isso é para as pessoas lá fora, para a gente que é crente, não. Julgo desigual. Casar com uma pessoa que não é crente ou alguma coisa assim, e você tem divergências nesse processo. Mas em 1 Coríntios 7, 10 a 15 fala isso, né? Se eu casar com uma pessoa que tem o julgo desigual, eu devo permanecer com ela, né? Já que eu fiz a união, eu devo trabalhar. Por exemplo, né? No meu caso, né? Eu já era crente e a Isabel não. Ela passou a ser convertida a Cristo a partir do momento que o Rubinho nasceu e foi feito o chá de bebê, né? Na nossa casa, e ela se converteu nesse dia. Ela sempre fala isso, né? Mas ela não era crente. Uma das coisas que a gente casou aqui na igreja pelo pastor João, e na época foi o seguinte, eu não frequentava igreja nenhuma, e uma das coisas que a igreja católica hoje cobra, né, é que você tenha primeira comunhão, crisma, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, para poder casar. Aí eu falei para ela, se você quiser casar na igreja católica, eu não vou fazer nada disso. Né? Daí, mas na sua igreja não precisa? Não. Então a gente casou aqui. Foi mais ou menos desse perfil, né? Bom, vamos lá? Pessoal, parentes. Eu digo sogro, sogra, mãe, pai. É um negócio complicado estar junto de você, dando interferências, né, no seu casamento. Do tipo, né? Olha, assim, dá aqueles conselhos fora de ambiente, e aí fica complicado, né? Então, assim, quando Gênesis 2:24 fala que a partir do momento que você casou, você separe totalmente, né, do seu pai e da sua mãe, é basicamente isso, que você tenha o seu próprio lar e você conduza dessa forma, e não seja
conduzido, né? Ixi, a Mar vai falar, hein? Pessoal, tá acabando o tempo, Não, hein? só para dizer para vocês que quando eu casei, o Samuel fez, assim, ele foi bem prático. Eu ia sempre para Jambeiro. Então, o que aconteceu? Ele foi indo devagar, me levando, e a gente ia, daqui a pouco a gente foi passando, daqui a pouco a gente foi. E uma coisa que ele sempre, eu pelo menos tentei, eu tirei as coisas boas do casamento do meu pai, com a minha mãe. E as ruins, né, as que eu via que não era certo, eu não trouxe para o meu. Às vezes, a gente acaba ainda trazendo alguma coisa de lá. Mas a gente sempre assim, buscou resolver os nossos problemas e não deixar que os pais dão orientação, tem coisas, mas eles não vivem o dia a dia com você dentro de casa. Então, eles não sabem o que está acontecendo com seu esposo. Uhum. Então, isso foi muito prático. O Samuel me ajudou bastante nisso. Ok. Bom, vida centrada nos filhos. Já aconteceu isso quando nasceu seu filho e daí, eu estou falando homem, né? É só o filho e você fica do lado, né? Então assim, o filho chorou, isso aqui e assim por diante. Então aconteceu isso com você, né? Então as mulheres dêem um pouquinho mais de atenção também para os maridos, né? Nesse momento, não fique centralizada somente no filho, apesar, né, dele necessitar muito mais, mas tem que ter atenção por parte dos dois. Bom, perdão, né? Essa daí é a parábola da dívida do servo, que tinha uma dívida, com o servo, né, que era o servo dele, tinha uma dívida pequena com ele, e ele tinha uma dívida grande com o Senhor, e aí o Senhor perdoou aquela dívida grande e acabou o servo pedindo para perdoar aquela pequena dívida que ele tinha, ele não perdoou. Então, basicamente, é isso, né? Você ter um grande problema aqui e não perdoar. Então, a gente não perdoar aquela problema pequeno. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Perdão é muito importante. Bom, como é que a gente cura dessa questão da mágoa, né? Não deixar que queixas se acumulem. Do tipo, as coisas vão acumulando, 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 e chega um momento que deu o transbordo do copo d'água. E isso vai ser complicado. Outra questão é procurar o cônjuge e pedir perdão nos erros, naquelas condições que você acha que errou, vai lá e fale com sua esposa e chegue num consenso. Quando pecar, conversar com mansidão e humildade para se acertar. Por quê? Muitas vezes a gente peca e acha que está certo. E aí começa a discussão, falar mais alto e assim por diante. A gente tem que ser humilde o suficiente para reconhecer o erro e buscar o perdão da pessoa. Bom, como tratar as causas de um coração magoado, né? Procurar um conselheiro bíblico. O que é esse conselheiro bíblico, né? Seria um pastor. Se eu não consigo resolver entre mim e minha esposa, né? Procurar alguém para dar o conselho adequado para que a gente consiga chegar num consenso. Num contexto bíblico, sempre contexto bíblico. Não vai procurar uma pessoa que você não tenha plena certeza que essa pessoa é uma pessoa cristã e tenha conhecimento sobre a palavra de Deus para te aconselhar, né? Então, acho que isso é importante, você abrir esse leque para você ser orientado. Muitas pessoas procuram psicólogo, né? É uma pessoa estudada, sim, mas às vezes, né, esse tipo de aconselhamento, às vezes, quando a pessoa não tem o conceito bíblico, para a gente fica bastante complicado. Então, a gente tem que pensar que um conselheiro muito bom seriam pessoas que tenham conhecimento da palavra de Deus e sejam pessoas idôneas para poder fazer esse aconselhamento. Bom, outra coisa é orar e buscar a Bíblia. Isso é o mais importante aí desse processo, né? Você estar em convívio com Deus para que a gente consiga trabalhar esse perdão, essa mágoa que às vezes a gente tem no coração, certo? E estamos encerrando. Perguntas, eu não respondo, quem responde é os pastores, tá certo?
Só completando